Enquanto isso, pastor Abel, Oi? oi. Eu tenho uma dúvida, Natália, eu tenho uma dúvida com relação à prova. Eu fiquei na dúvida com relação à última questão, que eu tô achando que teve mais de uma resposta. Depois você pode dar uma olhada com calma. Qual é a prova? Essa última agora, sobre a Carta dos Paulinas. A última questão? Isso, a 20ª. Bom, como eu estava colocando, no próximo sábado, a gente estava prevista a nossa aula presencial, mas o pastor Abel não vai poder estar presente no próximo sábado. E como é a última aula, eu faço questão que seja presencial, para que a gente esteja junto nesse momento presencial. Aí a gente eu vou conversar com o irmão Silas aí, ele já vai dando a sua opinião, se ele pode, no sábado 26, naquele horário das 10 horas, das 10 até as 11h30, e depois a gente teria o almoço. Ele pode estar presente para colocar, para gravar. É possível, irmão Silas? Só um minutinho, irmã. Eu estou dando uma olhada aqui na agenda do Quinta Voz, para ver dia 26. Dia 26, nesse horário da manhã, porque é importante que a gente faça presencial nesse dia, porque a gente quer fazer o encerramento. Não, é melhor 26 para mim do que dia 19. 19 é o encontro de quarteto. Que é o dia do encontro de quarteto, né? Aham. Pronto. Então, no dia 26, a gente faria isso. Eu vou confirmar com o irmão Paulo a possibilidade dele estar, como de manhã, geralmente ele é mais livre do que à tarde e noite, eu acredito que também para ele não vai ser problema. E aí, no dia 19, a gente não teria nossa aula nem gravada, não quero gravada, eu queria presencial, para a gente fazer o encerramento. O pastor Abel vem no dia 26 e dá essa aula presencial, e a gente faz o nosso almoço, que seria no dia 19. Tá certo? Há alguma objeção? Aí teria a prova do Apocalipse depois? Não, a gente não faz a prova de Apocalipse nessa mesma semana, não, tá? Olha, eu vou ter o meu doutorado, eu vou ter a defesa no dia 2, que é uma sexta-feira. Então, para mim, essa semana, logo após, eu particularmente não vou ter tempo de fazer estudo extra, porque eu vou estar voltada para essa defesa. Porque eu mesmo tendo defendido lá onde eu fiz, mas para o reconhecimento aqui no Brasil, eu tenho que defender de novo. Aí está marcada a defesa para o dia 2. Então, eu não quero fazer essa prova no dia 4. Aí eu queria que as irmãs concordem, se pudessem, a gente faria no dia 11, a prova final, que é a prova de Apocalipse. Deixa eu dar uma sugestão aqui, porque Não, pastor, diga. também 26 eu também não vou poder ir, que é aniversário da congregação em Lagoa do Ouro. Eita, meu Deus, é Aí, mesmo? aí a gente poderia fazer o seguinte, deixar para fazer isso aí no dia 10 de dezembro. E aí a gente faria, né, uma revisão e já aplicaria a prova logo em seguida. É? Que aí talvez fique até melhor para vocês, porque como é uma prova um pouco mais difícil. Mas aí acontece que você vai dar, a não ser que você mande essa aula gravada. Eu fico preocupada, assim, para a gente fazer uma prova, uma aula no dia 10 e no dia 11 a gente ter a prova, fica difícil para nós. Mesmo você fazendo uma revisão. Não, seria no mesmo dia, na verdade, né? Só que aí só seria para tirar as dúvidas finais, né? E vocês já teriam estudado antes, né? Não, a gente estuda as primeiras aulas, mas a aula do dia 10. Oi? A aula do dia 10, como é que a gente ia estudar? Você termina hoje o conteúdo? Dia 19. Acho que na próxima aula termina.
Aí também iria ficar, não sei, também podia ser só a prova também, não tinha revisão. Tudo bem. Sim, mas você terminaria a aula quando? A última aula de 19. Sim, mas no dia 19 você não disse que não pode, e você não pode vir, mas pode online? 19? Hã? Não é o dia da atividade lá da Feira de Ciência de Ah, é. Gabriel. Não, não, não. Não pode Não, não, não. Dia 26 só mesmo. não pode não. Então, a gente faria o seguinte, então, nesse caso, a aula seria, a aula não pode ser no dia 3. Eu, para assistir a aula, para mim não tem problema não, de assistir a aula no dia Pode 3. ser dia 3, pode ser. Posso assistir a aula no dia 3, eu só não quero é fazer a prova dia 4. Eu estou totalmente voltada para essa defesa dia 2, eu não quero estar com outra preocupação na cabeça. Então, teria aula hoje e só teria aula agora dia 3 para terminar, né? Para terminar. Certo. Para terminar. Aí, eita, irmão Silas, novamente sua consulta. Dia 3 de dezembro, a gente fazendo pela manhã, ficaria difícil para o irmão? Não, não. 3 de dezembro está livre. Pelo menos até agora está livre. É, né? Pois então já não vai estar. Agende aí. Agende aí essa manhã, do dia 3 de dezembro. Tá certo? Pronto. Perfeito, tranquilo, já coloquei aqui. Ok. Dia 3 de dezembro. Aí no dia 3 de dezembro, já vamos deixar amarrado aqui, irmãs. Dia 3 de dezembro será a nossa última aula. Então, a gente vai ter aula hoje e só vai ter aula. A gente já pode ir assistindo os vídeos da aula passada, dessa aula, já ir maturando aí as ideias. E a gente só vai ter a última aula, dia 3, presencial. E aí ele faz a aula, faz uma revisão, e no dia 11 a gente faz a prova fechando. E no dia, sendo que o dia 3 é o dia que a gente vai fazer o nosso almoço de confraternização. Gente, dia 3 não pode, não. Sabe por quê? Agora me lembrei. Dia 3 é o dia que todos os diáconos já marcou isso no calendário desde o começo do ano, que é uma confraternização dos diáconos. Meu Deus do céu, que coisa complicada, tá? Para fechar esse calendário. Vai ter que ser dia 10. Eita lá. Dia 10. Ainda bem que me lembrei. Não, dia 3 não dá. Por conta dessa confraternização dos diáconos, a gente já se comprometeu. E eu acho que. Mas eu perder a última aula, eu não queria perder. Acho que tem mais alguém que é diácono além de mim, e tem a irmã Elza também, que é diaconisa, ela, o Minha esposo. senhora, a irmã Santino Elza, também. a senhora, a irmã Elza, irmão Santino, Santino. Irmão Santino, pois é. Eric, Eric também, Quem? Marta também, Marta. A irmã Marta. Tem um bocado de Eric, diácono. Aí não pode nesse dia 3. Não pode nesse dia 3. Então, vamos fazer no dia 10 mesmo. Vai no dia 10 e a prova fica para o dia 18. Porque aí ele faz essa aula, a gente faz nosso almoço de confraternização e a gente fecha aí no dia 10. Tá certo? Dia 10 de dezembro. E a prova a gente faz dia 18 de dezembro e encerrando. Tá certo? Pode ser, minha gente, porque eu não estou vendo outra data mais próxima. Já que essas duas que vêm agora, o pastor Abel não pode. Aqui. Para mim está ótimo. Natália, A melhor data para mim foi esse. Adriana, Tá ótimo, Zélia, para mim. Dia 10. pronto. Então, vamos bater o martelo dia 10. Ok, irmã Elza, pronto. Dia 10, então. Vou anotar aqui, dia 10 é nosso almoço e a gente encerra. Bom, já são 15 horas e 13 vai minutos. ser dia 10, 10 da manhã, né? Às 10 da manhã, de 10 às 11h30, e aí a gente encerra. Adriana, pode falar.
Não? Ok. Vamos então orar. Eu vou pedir à irmã Jailma que ore, pedindo a Deus a direção pela nossa aula de hoje. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia tão maravilhoso na tua presença. Estamos reunidos para, mais uma vez, aprendermos mais a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a todos que estão presentes, aqueles também que não puderam participar, e sempre esteja abençoando o pastor Abel, que está sempre disposto a nos ensinar mais e mais a tua palavra. Muito obrigada por tudo. Abençoa todas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Abel, a palavra é Pastor Silvio, orou? Sim, eu ia falar isso, né? Só para responder a pergunta, na verdade, a questão a última questão da prova de epístolas paulinas, o que ocorre ali foi que houve um erro na hora de escrever a pergunta, né? Faltou um não. Na verdade, não seria são verdades, não são Eu verdades. imaginei que seria essa questão, faltou a questão negativa, né? A negativa seria a do gabarito, né? Então, eu acho que a 20ª questão aí fica para vocês, né? Para ninguém fechar. Então já temos um ponto ganhado, né? Que Você acha que ganhar uns 2 ou 3 pontos nessa prova, né? Então, vai dar para vocês não ficarem foram duas bastante. erradas. Então, com cada questão vale um ponto, meio ponto, então foi um ponto. Já todo mundo aí já começa com ou começou com na prova, né? e um por acertar o nome, né, na hora de escrever, não é isso? Isso. Então, parabéns, né? Gente, vamos continuar de onde a gente parou. Eu só vou revisar um pouquinho a questão do pré-tribulacionismo, né? Porque senão a gente vai acabar, vocês podem acabar se perdendo um pouco, tá? A gente está falando sobre as correntes tribulacionistas, ou seja, com referência à tribulação, né? O prefixo pré, pós, meso, enfim, está relacionado com o tempo da tribulação em si e o arrebatamento da igreja, ou seja, o pré-tribulacionismo quer dizer que nós seríamos arrebatados, ou seremos, né, antes da tribulação que a Terra irá passar. Né? Ou seja, antes dos 7 anos de tribulação, a igreja seria levada antes, né? E não passaria em nenhum momento pela a tribulação que acontece aqui, o que acontecerá aqui nessa terra, né? Ela não verá, por exemplo, a chegada do anticristo, a derramar das taças, dos selos, enfim. A igreja não estaria presente nesses eventos. Tá? Então, a igreja teria sido levada antes. Foi isso que a gente falou na semana passada. Tá? A tribulação seria reclusa somente ao povo de Israel, né? E de modo que Deus iria trabalhar somente com esse povo, né? Não com a, a igreja de um modo geral, né? Basicamente foi isso que a gente falou com relação ao tribulacionismo, né? Só falar também com relação aos seus aspectos mais negativos, né? A gente falou um pouco na semana passada. São basicamente o seguinte, né? Vou botar aqui. Pronto. O desaparecimento da igreja, de alguma maneira, não parece tão razoável quando a gente observa todo o contexto de Apocalipse, que Apocalipse, de fato, é uma mensagem para a igreja, para que ela se mantenha perseverante em meio à tribulação. Ora, se ela não vai estar na tribulação, qual é o sentido de você escrever um livro como Apocalipse? Tá? Então, assim, aparentemente não faria qualquer sentido escrever Apocalipse para a igreja não estaria aqui para participar desse momento de tribulação. Tá? Um outro fator negativo, que a gente abordou também na semana passada, é como entender que Cristo ele voltaria ali 2 vezes, quando a Bíblia não fala em 2 voltas de Cristo, mas uma só. Uma para buscar a sua igreja, né? E uma segunda volta, e ali sim, de fato, um período de julgamento. Tá?
também dentro do contexto bíblico, né, as passagens com referência ao arrebatamento não são tão claras assim, eu não tenho uma referência direta, né? Os textos que nós utilizamos na semana passada, eles podem também ser utilizados por qualquer outra corrente tribulacionista. Ou seja, não cravam posição com relação ao que é defendido, né? Também, ah, essa separação de Israel e igreja, né? Também não faz muito sentido quando você entende que o Novo Testamento, de um modo geral, ele prega essa unificação, né? Não há mais separação de judeu, grego, né, gentil, não há mais separação entre qualquer tipo de classe, agora todos são um em Deus, né? Ou seja, não tem mais a separação. Mas quando a gente entra nessa corrente pré-tribulacionista, isso volta a acontecer de uma maneira muito forte, ou seja, não parece fazer muito sentido sobre esse aspecto. Lembrando que, hoje, com relação à tribulação, a corrente pré-tribulacionista é, sim, de fato, a corrente majoritária na igreja, né? Até porque ela é bastante defendida pela igreja pentecostal e neopentecostal e também por alguns históricos, tá? No sentido mais pessoal e não como igreja em si. E você tem que levar em consideração também que a igreja pentecostal, ela defende o pré-tribulacionismo quase como que um dogma da igreja, ou seja, uma definição mesmo, uma doutrina firmada. Já nós, históricos, não cravamos tanta posição com relação a isso, embora, pessoalmente, nós tenhamos nossas visões pessoais, né? Mas não cravamos com relação a isso aí. Então, por isso, essa visão pré-tribulacionista, ela, de fato, é hoje a corrente majoritária na igreja do nosso tempo, tá? Só que um dos grandes problemas com relação a essa doutrina, e talvez aí seja aquilo que, por exemplo, os pós-tribulacionistas apontam com relação ao pré-tribulacionismo, é com relação à origem dessa doutrina. Ou seja, se você observar na história da igreja, até os 18 primeiros séculos, você não vai encontrar ninguém que defenda essa doutrina. Essa doutrina é uma doutrina recente. A patrística, por exemplo, quando você estuda e quando eles começam a falar sobre a questão da tribulação, alguns entendiam estar passando pela tribulação, tá? E aqueles que não entendiam necessariamente estarem passando pela tribulação, também defendiam a ideia de que a igreja ela passaria pela tribulação. Então, nesses 18 primeiros séculos, você não vai ter uma corrente forte com relação ao pré-tribulacionismo. Como é que isso começa a mudar? E aí acontece essa jovem chamada Margaret MacDonald, né? Ela tem uma suposta revelação, e nessa revelação que ela tem, ela entende que a igreja não passaria por esse período de tribulação, tá? E aí isso começou a ganhar força, né? Quer dizer, mais pessoas começaram a defender aquilo ali e começaram a utilizar os textos já existentes para defender essa doutrina. Então, repare, a doutrina do pré-tribulacionismo, ela não vem de uma exegese cuidadosa dos textos bíblicos, mas de uma revelação anterior que depois procurou base no texto que já tinha escrito, tá? Então, é meio que aconteceu uma revelação e agora a gente vai procurar na Bíblia como é que isso pode ser verdadeiro ou não, tá? Então, basicamente, esse seria um grande problema para a corrente pré-tribulacionista. Também, né, essa doutrina passa a ganhar mais evidência com Scofield, né? Cyrus Ingerson Scofield, ele passa a defender essa ideia também, e aí você vai ter a Bíblia de Scofield, acho que talvez alguns de vocês já ouviram falar, que é uma Bíblia que preza muito por esse lado também, tá? Mais pré-tribulacionista. Então, assim,
de modo geral, a corrente pré-tribulacionista defende isso e tem essas dificuldades. Mas isso a gente já viu semana passada, só relembrando os irmãos. Né? E aí a gente vai para a próxima corrente, que é a corrente pós-tribulacionista, ou pós-tribulacionismo. E aí, basicamente, é o inverso da pré-tribulacionista. Né? Quer dizer, é a ideia de que a igreja, né, os cristãos, estarão presentes em toda a tribulação até o retorno de Cristo. Né? Quer dizer, a igreja ela deve se preparar, porque ela vai passar por essa tribulação. E aí, obviamente, a Cristo ele só retorna após a tribulação. Não há dois momentos, né? Um para buscar a igreja e um segundo momento para vir como julgamento final. Não. Há somente uma volta de Cristo, e essa volta já é a volta definitiva, tá? Ou para começar o milênio, ou para um julgamento final, tá? E aí você vai ter outros defensores mais para frente, mas a ideia basicamente é essa: a igreja passaria por todo o período de tribulação, tá? Automaticamente, né, eu particularmente, isso é a opinião pessoal, essa corrente de tribulações, ela parece lidar melhor com o texto bíblico de maneira mais natural. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que aqueles dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, nós entendemos que os escolhidos são ou é a igreja de Cristo. Então, se os dias seriam abreviados por nossa causa, é porque nós estaríamos passando por eles, ou por ele, né, por esse período. Então, o período da tribulação, a igreja estaria passando por ele, e Deus teria encurtado isso aí. Tá? É claro que para os pré-tribulacionistas, eles vão dizer que os escolhidos são os judeus. Só que aí, volta a dizer, no Novo Testamento, em nenhum momento, Israel ou judeus são tratados como os escolhidos. Somente os salvos, aqueles que creem em Jesus, é que são tratados como sendo os escolhidos. Né? Um outro ponto positivo dessa corrente tribulacionista é que ela não separa a Israel da igreja. Os pós-tribulacionistas, eles não veem dois tipos de povo de Deus, né? Um que é a igreja e o outro que é Israel. Não, é um povo só, um povo único. O povo de Deus é um só, independente se é de Israel, se é gentil, enfim, é um único povo, o que também parece fazer mais sentido quando a gente fala também com relação a essa separação que foi totalmente eliminada no Novo Testamento. Né? Também a ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, porque ele só precisa voltar mais uma vez e não duas vezes, tá? E também, hoje ela não é uma corrente majoritária, mas nos 18 primeiros séculos da história da igreja, ela foi sim a corrente majoritária, ou até mesmo podemos dizer que ela foi a corrente única na história da igreja. Tá? Então, não existia pré-tribulacionismo antes do século XVIII. Então, o pós-tribulacionismo sempre existiu. A ideia de que a igreja passaria pela tribulação sempre foi uma ideia de toda a igreja de Cristo. Obviamente, daqueles que acreditam que a igreja passa, que haverá uma tribulação, né? Porque também tem correntes que vão dizer que não tem tribulação, né? A tribulação é a todo momento, né? A igreja ela passa por tribulação a todo tempo. Então, você tem essa diferença aí. Então, basicamente, a diferença entre um e outro é com relação a quando haverá um arrebatamento. Se é antes da tribulação, pré-tribulacionismo, se é depois da tribulação, pós-tribulacionismo. Certo? Eu acho que isso é bastante claro, não tem muito o que complicar com relação a isso aí. Né? É claro que, dentro dessas perspectivas, você vai ter também posições que são intermediárias, tá? Ao pós-tribulacionismo. Mas ele vai falar um pouquinho disso pouco mais na frente. Né? Quais são os aspectos negativos do pós-tribulacionismo? Claro, todas essas correntes, elas têm pontos positivos
e pontos negativos. E você, na sua escolha, para você escolher entre um e outra, você vai escolher aquela que lhe parece mais conveniente, de acordo com o texto bíblico, assim, no sentido de que parece mais adequado com o que o texto bíblico diz. Tá? Então, tanto o pré-tribulacionismo tem seus problemas, como o pós-tribulacionismo também. Então, por exemplo, a igreja sofrerá, pelo menos em parte, o julgamento e a ira de Deus reservada aos ímpios. Quer dizer, se você entender, se você tiver uma visão pós-tribulacionista, você vai acabar aceitando isso. Quer dizer, a ira de Deus, as taças, os ais, os selos, as trombetas, enfim, são julgamentos de Deus para a humanidade pecadora. E se a igreja ela vai estar presente, de alguma forma, ela vai sofrer ali aquela tribulação. Né? Ou maior ou menor grau, ela vai sofrer. Até alguns exemplos bíblicos, como a Arca de Noé, a própria igreja de Filadélfia, né, que seria retirada e tal, né? A própria queda de Jerusalém, quando os cristãos fogem antes de começarem um cerco ali, por causa da profecia pregada por Jesus, tudo isso aí demonstra que, de uma maneira ou de outra, a igreja, o povo de Deus, ele é livre da tribulação em algum momento. Então, assim, a tribulação acontece, mas, de alguma forma, Deus acaba preservando o seu povo naquela tribulação. E aí fica um pouco complicado, porque para o pós-tribulacionismo, não. A igreja estará na tribulação e ela tem que se preparar para isso. Né? Então, esse é um ponto negativo. Por outro lado, nós temos alguns exemplos bíblicos também de situações semelhantes. Por exemplo, as 10 pragas. As pragas aconteciam no Egito e, de uma forma ou de outra, o povo de Israel sofria em algum ou outro momento. Apesar de que não sofria tanto quanto os egípcios e não sofreram todas as pragas que os egípcios sofreram. Então, por exemplo, quando o Nilo se tornou sangue, sofreu todo mundo. Mas, quando houve trevas, só houve trevas no Egito. Então, a corrente pós-tribulacionista, ela vai dizer o seguinte: a igreja ela não vai ser salva da tribulação, ela vai ser salva na tribulação. Então, ela passará pela tribulação, mas Deus vai livrar a igreja nesses momentos. Então, esse ponto negativo seria corrigido, né, ou entendido dessa forma, né? Você tem algumas posições intermediárias, né? Aquilo que é chamado de mesotribulacionismo, ou mesotribulacionistas, é a ideia de que é o meio termo entre as duas, é exatamente o mesmo termo, né? Eles vão acreditar o quê? Que a igreja ela vai passar pelos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, que seria uma tribulação, mas uma tribulação mais leve, tá? Onde a igreja poderia ali, ela seria um pouco acuada e tal, mas não seria algo extremamente pesado, e ela seria arrebatada no meio da tribulação, ou seja, depois dos primeiros 3 anos e meio. E aí os 3 anos e meio finais seria o período da grande tribulação. Aí a igreja ela passaria por essa tribulação, mas não passaria pela ira do Cordeiro. Essa ideia ela tem como fator positivo, né? Porque ela pega, de certa forma, ela responde, de certa forma, os aspectos negativos das duas visões. Né? Então, por exemplo, o pré-tribulacionismo, ele afirma que a igreja não passará pela tribulação. E aí, como é que você vai explicar o Apocalipse e os textos que são chamados que são escritos para nos chamar a uma responsabilidade, a um compromisso, a uma perseverança, se a igreja não vai passar pela tribulação? Então, ela meio que dá esse sentido. Não, a igreja vai passar. A igreja só não vai passar
pela grande tribulação, mas ela precisa ser fiel nesses primeiros 3 anos e meio. Por outro lado, o mesotribulacionismo também corrige, vamos dizer assim, o ponto negativo do pós-tribulacionismo. Quer dizer, Deus vai derramar sua ira no mundo e a igreja também vai passar por ela? Não, porque quando Deus realmente for descarregar totalmente sua ira, a igreja já não vai estar mais lá. Então, assim, meio que essa posição corrige os dois pontos. É uma posição que tem ganhado força nos últimos anos, tá? A gente já começa a perceber algumas pessoas que defendem esse tipo de pensamento, mas ainda não é uma posição majoritária e nem não está entre as duas maiores, né? Ainda o pré e o pós são as correntes majoritárias, né? E também você tem aí uma corrente que é curiosa porque é uma forma de pensar, né? Mas não tem muita força também a ideia do arrebatamento parcial, né? Que seria basicamente o seguinte, né? Ou em duas vertentes, né? Deus levaria alguns santos, né? Aqueles que estão mais santificados, né? Mais preparados, e deixaria outros. E quando esses outros estivessem preparados, aí eles iam subindo automaticamente, tá? Essa é uma ideia, mas também não muito defendida, tá? E também, ainda nessa ideia do arrebatamento parcial, tem uma vertente que acredita que Deus levaria alguns e deixaria outros. E aí não seria necessariamente com relação à ideia de santificação, tá? Deus ia levar, por escolha própria, algumas pessoas e deixaria outras para pregar o evangelho para aqueles que ficassem na tribulação. Tá? Essa também é uma forma de pensamento, também não é muito defendida, mas é só para vocês terem um conhecimento. Né? Então, arrebatamento parcial leva uns e deixa outros. Ou porque não eram santificados o suficiente, ou porque Deus queria que ficasse alguns aqui para pregar o evangelho nesse intervalo de tempo. Tá? E, obviamente, aquele texto de Mateus, que diz que um será levado, o outro deixado, seria o texto que defenderia essa tese. E aí, repare, né? Novamente, o mesmo texto é utilizado para defender várias doutrinas, ou várias posições com relação à tribulação. Né? Então, basta cada um a sua interpretação. Mas com relação à tribulação, alguma dúvida? Acho que deu para ficar claro aí, né? Essa questão do pré-tribulacionismo, arrebatamento anterior. Pós-tribulacionismo, isso, pós-tribulacionismo, arrebatamento posterior à tribulação. Mesotribulacionismo, no meio. E o arrebatamento parcial, e aí depender de uma dessas vertentes aí, ok? E aí a gente passa para um outro ponto que é bastante polêmico dentro das visões escatológicas, é com relação ao milênio. Tá? Milênio quer dizer 1000 anos. E a pergunta é, Cristo vai reinar por 1000 anos aqui na Terra? Então vamos abrir aí nossas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 20. E a gente vai ver de onde vem essa confusão no bom sentido da palavra, tá? Onde vem essas dúvidas, né? Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também o trono e... Aí já continua, né? O trono e neste sentaram-se aqueles que foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus
e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A que se refere esses 1000 anos? O texto de Apocalipse, ele fala sobre um reinado de 1000 anos, de Deus, a de Cristo, né? Juntamente com aqueles que são salvos, né? E passariam por esse intervalo de tempo. E é claro, como a gente está falando de escatologia, sempre vai haver divergências com relação a essas opiniões. E, obviamente, você vai ter também aí 3 visões diferentes com relação ao milênio, tá? A primeira visão é o chamado pré-milenismo, que também hoje é corrente majoritária, né? Ou seja, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo seriam aí a corrente que mais defendida, ou que tem mais defensores nos dias de hoje. Então, dificilmente você vai encontrar um livro lá na Luz e Vida, por exemplo, de Apocalipse, que não tem essa linha pré-milenista, ou um livro de escatologia, né? Até porque ela é bastante desenvolvida, né? Até por ter vários defensores, e é uma corrente bem histórica, né? E o que ele defende literalmente, né? Pré-milenismo é aqueles que acreditam que após o retorno de Cristo, Jesus reinará por um período de 1000 anos nessa terra. Quer dizer, a que se refere o pré, né? É antes, né? O milênio aconteceria antes. Antes do quê? Do julgamento final. Então, pré-milenismo seria nesse aspecto. Jesus, ele viria, ele retornaria, e nesse seu retorno, os santos que já estavam, que foram mortos, né, iriam reinar nesse período de 1000 anos, e aqueles que estivessem vivos passariam por esse período de 1000 anos. Não seriam imortais, tá? Mas passariam por esse período de 1000 anos também no reinado de Cristo. Que característica, ou que caracteriza esse período? Um período de paz, um período de prosperidade, um período sem igual na história da humanidade. Por quê? Porque o próprio Jesus iria reinar de Jerusalém para todas as nações. Mas ela quer perguntar? Sim. Quando toca nesse assunto aí do pré-milenismo, que Jesus iria reinar por 1000 anos aqui na Terra, aí a gente percebe uma contradição se Jesus só veio uma vez. Então, como é que ele viria reinar por 1000 anos? Não consigo perceber essa ligação aí, como pode ser dessa forma. Porque nesse aspecto aí, o que se defende, né? Que Cristo ele viria já em definitivo, né? Ele não viria mais uma vez, não, né? Ele viria e nessa vinda dele, ele implantaria seu reino. Ele agora iria reinar e todo mundo ali ia estar sobre a vara de ferro, né? Vamos dizer assim, dele, né? Ele estaria reinando sobre todas as nações e no final desse período, o mundo iria se juntar, e aí o mundo no sistema pecaminoso, né? Para abrir rebelião direta contra o reinado de Cristo, tá? No final desse período de 1000 anos. Então, ele não voltaria. Aí, quando terminasse esse período de 1000 anos, haveria essa guerra, e Jesus realmente derrotaria ali todos os seus adversários, e aqueles que não se voltaram contra ele, iriam aí habitar no novo céu e nova terra, né? E seria basicamente a ideia do milênio, né?
Também você tem uma interpretação literal da Apocalipse 20, né? Você percebe aí que pré-milenista é aquele que acredita que Cristo vai reinar, de fato, 1000 anos aqui nessa terra. Né? Então, isso é bem interessante. O pré-milenismo também, ele faz com que a gente tenha ali o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, sobretudo aquilo que se refere ao povo de Israel. Tá? A expansão do povo de Israel, o domínio sobre todas as nações. Né? Então, o pré-milenismo ele vai focar essa parte também, porque Cristo vai reinar a partir de Israel. É por isso que quando Israel voltou para a sua terra, né, o pré-milenismo foi o que explodiu, né? Porque agora está vendo, né? Agora que vai começar o final dos tempos, porque Israel agora tem a terra dele de novo e tal, né? Algumas profecias, como de Isaías 65, né? Eles parecem descrever, sim, um período do milênio. Então, vamos abrir aí Isaías 65 e vamos ler os versículos 17 ao 25. Isaías 65, 17 ao 25. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria, e para seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para outros habitarem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E a pergunta: a que período da história o profeta Isaías se refere? Alguém saberia responder? Eu entendo que seria como fosse o juízo final, né? Depois de tudo. Mas repare bem, o texto ele traz algumas coisas que não podem ser ignoradas, né? Por exemplo, ele fala que haverá morte, né? Porque o morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, ou seja, vai ser um período de grande longevidade, mas que as pessoas também vão morrer, e também haverá pecado, né? A quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Também haverá geração de filhos, né? Nem irão gerar filhos para a calamidade. Quer dizer, isso não parece descrever a cena da eternidade. Ou você concorda comigo ou não concorda? Não, como se fosse uma nova terra, não sei se entraria nesse contexto. Nova terra física mesmo, assim, um novo mundo, um novo planeta. Perfeito, né? É claro que a gente está falando aqui sobre uma visão mais literal do texto, né? Obviamente, esse com certeza é um dos grandes textos para defender o pré-milenismo. Qualquer pessoa que lê esse texto tem dificuldades, né, de dizer de outra forma, porque o relato do texto não é um relato de eternidade. Claramente não é um relato de eternidade. Mas também não é um retrato de temporalidade. Ele está falando de um novo céu, uma nova terra. Tá?
Só que, obviamente, aqueles que não são pré-milenistas, né, vão entender que se tem de forma alegórica. Deus está falando de um período de paz. E tudo isso aqui é, de fato, uma alegoria do texto. Pode ser, tá? Obviamente, você tem esse cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sobretudo com relação a Israel, basicamente muito forte nessa concepção pré-milenista. Para aqueles que são mais sionistas, né, assim, voltados muito para a ideia de Jerusalém como terra sagrada, aquela coisa toda, o pré-milenismo necessariamente é a corrente que lhe encaixa melhor, tá? Ou para quem faz mais essa diferenciação de judeu, gentil, enfim, né? O milênio também seria caracterizado, né, pela prisão de Satanás durante 1000 anos. Satanás estaria preso durante esse período. E também as duas ressurreições, né, que é um ponto importante para a gente destacar, porque elas definem muitas coisas, né? E aí as duas ressurreições estariam basicamente caracterizadas pelos participantes dela, né? A primeira ressurreição seria dos santos que teriam vivido até aquela época, né? Então eles ressuscitariam para viver o milênio. Não necessariamente com relação à natureza da ressurreição, mas uma ressurreição literal, né? Voltar à vida. E aí, viver nesses 1000 anos com Cristo, né? Quem são os principais defensores dessa doutrina? Obviamente, os pentecostais, de modo geral, isso praticamente é dogma na igreja pentecostal, de um modo geral, né? Alguns históricos vão defender justamente porque a igreja histórica não tem uma posição firmada com relação a isso, né? E, com certeza, é a corrente mais defendida nos nossos dias. Se você for olhar na história da patrística, o pré-tribulação, aliás, o pré-milenismo, né? Ele também era a corrente mais defendida daquela época, né? Ou seja, na história da igreja, embora também houvesse outras correntes, né? Mas o pré-tribulacionismo era a corrente majoritária e, enfim, nós temos outras correntes também, né? Normalmente, quem é pré-milenista é pré-tribulacionista, até porque fica mais coerente, mas você vai ter pré-milenismo ou pré-milenista pós-tribulacionista, por exemplo, né? A ideia de que praticamente não vai haver arrebatamento, porque passaria pela tribulação, Jesus viria ali e já começaria seu reino, né? Então, teria isso aí também. O pré-tribulação, o pré-milenismo, ele também tem uma variante, né? Esse pré-milenismo que a gente está falando é um pré-milenismo histórico, tá? Mas ele tem uma variante, e também é uma variante muito defendida nos dias de hoje, que ganhou força também com a Bíblia de Scofield, que é a variante dispensacionalista, né? O que é isso? É que essa variante ela crê em dispensações. A história ela seria dividida em eras, onde a salvação estaria ligada a algumas coisas, como também a condenação a algumas coisas. Não necessariamente divisão entre lei e graça, mas há 7 períodos diferentes, tá? E o milênio seria aí o 7º período, né? O problema dessa doutrina também, né, é que os dispensacionalistas, ou em sua maior parte, ou em sua grande parte, eles creem também na restauração dos sacrifícios e nas festas judaicas no milênio, né? Quer dizer, isso parece ser um pouco estranho para nós também. E aí, basicamente, esse seria o modelo dispensacionalista, né? As eras, né? Você tem aí, se você olhar para esse quadro, né? Da eternidade passada à eternidade futura, o período da história, né? Você tem um primeiro período, que seria o período da inocência, que viria de Adão, nascimento de Adão, até a queda, né? E aí você tem alguns pontos. Por exemplo, qual seria a obrigação do homem? Não comer. E aí eles comeram, e como juízo, né, houve a entrada da morte no mundo, e aí acabou-se essa era, passou-se para a era da consciência,
que viria aí da queda de Adão até Noé. Ou seja, não havia lei, as pessoas deveriam, vamos dizer assim, seguir a Deus, obedecer a Deus, através da sua própria consciência. Só que aí também houve um fracasso, porque a humanidade ela entrou em grande corrupção, e você vê aí até pelo texto bíblico, né, dos dias de Noé, e aí a humanidade também sofreu o juízo do dilúvio, e aí teria se findado a segunda era e entrado na era do governo humano. E aí viria desde a época de Noé até a época de Abraão. Né? E qual seria esse governo humano? Né? A ideia seria povoar e se espalhar pela terra. Só que aí eles constroem a Torre de Babel com o objetivo de ficarem reunidos ali e não se espalharem. Ou seja, eles desobedeceram a Deus, vendo aí também um juízo. Qual seria o juízo? A confusão de línguas. Então, passava-se esse terceiro período, entrava no quarto período da história. Qual seria? A promessa. E aí já seria com Israel. Tá? A promessa, até a lei, você está tudo dentro de Israel. E essa quarta era, a era da promessa, eles tinham como responsabilidade morar em Canaã. Só que você vai se recordar que Jacó ele vai para o Egito e passa a morar lá. E como castigo, Deus mandaria a escravidão. O grande problema disso aqui é que Jacó não vai para Canaã segundo sua própria vontade. Né? Se você olhar pelo texto bíblico, ele não queria ir de forma nenhuma. Ele só vai para lá porque Deus ele se revela a Jacó e diz, vai, pode ir. Né? E aí ele vai, mas não seria por isso. Então, a promessa, né, que vai de Abraão até a escravidão egípcia. Né? E aí você tem a escravidão egípcia até Moisés, até a era da lei, né? Aliás, até o surgimento de Cristo, você tem a era da lei. Que a responsabilidade agora é o quê? Guardar a lei. Mas eles não guardaram a lei, e aí sofreram como juízo a dominação romana e dispersão mundial. E aí aparece Cristo na história, dando origem a uma nova era, a época da igreja. E aí qual é a responsabilidade dessa era, que seria a era que a gente está vivendo hoje, tá? Segundo a corrente dispensacionalista. Receber a Cristo. Só que muitos vão rejeitar a Cristo. Como consequência, né, você teria ali o período de tribulação para dar início à última era, que seria a era do milênio, que também teria ali como responsabilidade obedecer e adorar a Cristo, mas que também haverá uma rebelião no final, que vai levar ao julgamento final do lago de fogo, e aí a gente entra na eternidade futura. Tá? Então, essa seria basicamente a corrente dispensacionalista, que divide o mundo em eras. Está ficando confuso para os irmãos. Se tiverem, vocês podem perguntar, tá? Não estou entendendo, tá? É que eu possa repetir ou então explicar de uma maneira melhor. Mas basicamente é isso aí, né? A corrente pré-tribulacionista dispensacionalista, ela divide a humanidade em eras. E aí, a última era sendo a era do milênio. O pré-tribulacionismo histórico, ele não divide em eras, tá? Ele entende que haverá um milênio literal aqui na Terra, mas não essas eras em si. Né? Obviamente, essa corrente também possui alguns aspectos negativos, né? Como, por exemplo, a escassez de textos bíblicos que falem sobre o milênio. Você só tem um texto bíblico que interpreta ele de maneira literal, que fala sobre o milênio, que é o Apocalipse 20. E mesmo assim, ele não é tão claro como gostaria de que fosse os pré-milenistas. Tá? Os outros textos que são usados como referência ao pré-milenismo, eles podem ser usados também como textos simbólicos para outras coisas. Não querem dizer necessariamente que são textos que defendam o pré-milenismo. Tá? Outro problema dessa corrente é interpretar literalmente o Apocalipse 20, né? Interpretar literalmente textos que são simbólicos. Lembre que a gente falou que
o número 1000 era um número incontável. Então, será que quando se fala ao milênio, não estamos falando sobre um período incontável da igreja? Então, isso também é um problema. Tá? Um outro grande problema é, sim, e para que existe o milênio? Qual é o objetivo do milênio? Por que Cristo iria reinar por 1000 anos aqui nessa terra? Qual é o sentido disso? Por que ele não volta e já volta com o julgamento final? Por que ele ainda vem para passar 1000 anos aqui, para depois ter um julgamento final? Quer dizer, isso parece muito supérfluo, né? Qual é a utilidade disso? Não parece fazer qualquer sentido. Obviamente, as pessoas da corrente pré-milenista vão dizer que não, o fato de que Jesus reinar por 1000 anos era porque era para mostrar para as pessoas, né, que o pecado delas não está relacionado ao ambiente, porque mesmo num governo bom, como o governo de Cristo, ela ainda assim permaneceriam pecadoras. Mas isso não parece fazer muito sentido. Tá? Então, assim, é um problema dessa corrente a ideia de que para que o milênio? Tá? Outro ponto, o milênio ele tem um forte teor judaico. Veja, é Jesus reinando em Jerusalém, é o povo judeu dominando o mundo inteiro, é Israel como uma grande potência mundial. Quer dizer, é quase que um revanchismo de Israel com relação ao mundo. Mas, assim, quando a gente lê o Novo Testamento, claramente parece que acabou esse tempo. Não existe mais separação de judeu e gentio. Cristo agora reina em todos. Então, voltar a uma ideia puramente judaica também não parece fazer muito sentido. E aí também um outro grande problema, como é que o mal surge novamente no local onde Cristo está reinando? Né? Porque Cristo vai reinar durante 1000 anos, mas esse povo pelo qual Cristo está reinando sobre ele, eles vão se rebelar contra Cristo. Quer dizer, também não faz muito sentido. Será que o governo de Cristo não é bom o suficiente, né? Ou será que ele não conseguiria conter o mal no seu próprio governo? Quer dizer, também fica aí um ponto negativo, né? E no caso da corrente dispensacionalista, né, a volta do sacrifício realmente parece ser um retrocesso ao Antigo Testamento. Né? Voltar à ideia de sacrifício do templo, aquele negócio todo, não faz nenhum sentido. Especificamente na corrente dispensacionalista. Tá? Bem, essa é a visão pré-milenista. Tá? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Vou passar para a outra corrente, né? Tranquilo não é não, né? A gente tem uma ideia, porque pensa num assunto meio difícil. É fácil. É só você entender que você escolheu ser feliz, né? Com ele, né? Você escolhe uma posição dessas aí, se abraça com ela e vive feliz pro resto da vida, né? Você fica mais com dúvidas do que certeza. Abriu um leque enorme aí. Eu estou aqui assim. É verdade, mínima interrogação. Eu nem sabia que existiam essas coisas. Vamos para a segunda corrente, né? Pós-milenismo, né? O pós-milenismo ele é o oposto do pré-milenismo, tá? Enquanto o pré-milenismo ele entende que Cristo ele volta antes para depois acontecer o milênio, o pós-milenismo ele acredita que o milênio acontece primeiro para depois Cristo voltar, ou seja, não teria uma presença literal de Cristo na Terra reinando. Ele reinaria de maneira espiritual, tá? Isso seria o pós-milenismo, né? Hoje em dia, ele praticamente não tem defensores, tá? O pós-milenismo. Ele é uma corrente quase que completamente esvaziada, né? Eu, particularmente, não me recordo de nenhum teólogo que defenda o pós-milenismo, hoje em dia, tá?
Antigamente você tinha, por exemplo, Agostinho era pós-milenista, tá? Mas hoje em dia é muito difícil, né? Hoje ela não é, mas antigamente ela foi uma corrente que rivalizou com o pré-milenismo nos primeiros séculos, e sobretudo quando a igreja começou a ganhar poder. Por quê? A ideia do pós-milenismo é o seguinte: vai haver um período de expansão do evangelho, em que o evangelho ele vai ganhar o mundo inteiro, vai haver um mover do Espírito Santo que vai encher toda a terra, e praticamente quando chegar a volta de Cristo, todo mundo vai ser crente, ou quase todo mundo vai ser crente quando Cristo voltar. E isso vai se dar num intervalo de 1000 anos de explosão do evangelho, de crescimento. Eu não posso dizer assustador, né? Porque assustador é negativo, mas surpreendente do evangelho, tá? E aí, quando a igreja ela começou a fazer parte do Estado, né? Aí depois de Constantino, essa corrente ela ganhou mais força, né? Porque a igreja começou a se espalhar, agora com a força do Estado, de maneira que, teoricamente, todo mundo era cristão, né? Embora a gente saiba que na prática não era bem assim, né? Então, essa corrente ela começou a ganhar mais força no período da Idade Média, né? Porque a igreja ela estava ganhando poder com o Estado, né? No princípio, né, eles entendiam que esse reinado do milênio ele se iniciava com a morte e ressurreição de Cristo, né? E aí o milênio se iniciaria ali e teria fim no ano 1000, ou seja, Cristo ele retornaria no ano 1000. Só que assim, Cristo não retornou no ano 1000, né? É um período de expansão do evangelho, onde praticamente todos seriam cristãos, né? Só que com a chegada do ano 1000, essa corrente ela teve que se reinventar, não sendo necessariamente do ano da morte e ressurreição de Cristo, mas em algum momento da história seria esses 1000 anos, ou em algum momento ele começaria e terminaria com 1000 anos, quando Cristo iria retornar, né? Então não teria mais uma data de início fixa, poderia ser a qualquer momento, ou nós já poderíamos estar vivendo em alguma parte desse milênio, tá? Ao contrário da visão pré-milenista, o reino de Deus não é algo visível como um reino físico, mas um reino interior. E aí tem alguns textos, né, pelo menos 2 textos, que falam alguma coisa nesse sentido. Vou pedir que alguém abra aí em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e outra pessoa abra aí em Números 14, 21. A gente lê o que tem aí. 2 pessoas, por gentileza. Abacuque 2,14. Estão procurando Abacuque aí, né? Garanto a vocês que está na Bíblia. Ô, pastor, eu peço desculpa, porque eu estou aqui cortando fruta para salada de fruta. 2,14. Vai agora. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Perfeito. E Números 14, 21. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra. 14, 21. Isso. É isso mesmo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Quer dizer, esses 2 textos, basicamente, ele parece nos trazer uma ideia de que a glória de Deus vai encher toda a terra, né? Só que ele não está dizendo basicamente em que momento é esse, né? Então, o pós-milenismo ele vai entender que o evangelho ele vai se expandir por todas as nações, ao ponto de que isso vai ser o reinado de Cristo de maneira espiritual. E, obviamente, por isso, o pós-tribulacionismo não crê na tribulação. Faz sentido, né? Como é que vai acontecer uma tribulação no mundo todo cristão? Né? Não faz sentido, né? Só que, obviamente,
o pós-milenismo ele tem aspectos negativos, né? Por exemplo, quando a gente olha ao nosso redor, o mundo ele está moralmente melhorando ou piorando? Né? A gente, piorando, né? A gente vê uma crescente degradação moral da nossa sociedade, o que parece não condizer com o avanço do Evangelho. O Evangelho não está se expandindo nesse aspecto. Né? Então, quer dizer, não faz muito sentido, né? O outro ponto, e esse ponto talvez foi o que acabou com o pós-milenismo, tá? Foram as grandes guerras do século XX. Quer dizer, as pessoas começaram a perder a confiança na humanidade, no sentido de que o homem ele é mau mesmo e não vai melhorar, não. Né? A maldade humana nunca vai arrefecer, ela vai permanecer e continuar. Eu não sei Né? por que é isso. Já disse a senhora, se alguma coisa acontece e a senhora está assim. Você sabe. Acho que falando aí sem querer, né? Depois, se quiser, tanta pergunta aí, mas eu acho que foi sem querer isso aí. Bem, então, assim, essas guerras que aconteceram na humanidade mostraram que o mundo não está melhorando. Outra coisa, nós temos visto um decréscimo na porcentagem de cristãos no mundo. Você tem aí alguns países que você tem uma evolução, né? Por exemplo, o Brasil, né? Coreia do Sul também, a África, enfim, né? Mas, por outro lado, as grandes nações cristãs elas já estão deixando de ser cristãs. A Europa já é um continente pós-cristão. Né? O cristão já passou por lá. Já não existe mais. Grandes igrejas que existiam naquela época, hoje não existem mais. Os Estados Unidos também, que foi durante muito tempo uma grande referência de cristãos mandando missionários para todo mundo, hoje está recebendo missionários, assim como a Europa também. Né? O país como o Brasil está enviando obreiros para lá. Né? E mesmo nesses países que está tendo crescimento, e a gente pode falar, sinceramente, do Brasil, a gente pode estar vendo aí talvez uma quantidade, mas não necessariamente uma qualidade. Então, os cristãos de hoje, se você fizer uma comparação, eles parecem não ser de uma qualidade tão boa como era antigamente. Né? Os irmãos Jonas quer fazer uma pergunta? Vou falar. Só assim, complementando, a religião hoje que mais cresce é o islamismo, né? A gente Isso. vê a França, a Bélgica, se tornando praticamente toda islâmica. Perfeito, né? Se a gente fosse dizer em termos de avivamento, né? Hoje quem vive um avivamento, entre aspas, tá? É a fé islâmica. Com um potencial de se tornar majoritária em algum momento posterior, né? O cristianismo ele ainda é a maior religião do mundo, mas ele vem decaindo. E mesmo nos países que ele está crescendo, como o Brasil, por exemplo, esse crescimento não é resultado em qualidade, tá? Isso é uma frase que eu falo muito aqui na igreja, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido também, né? Que em nenhum momento da nossa história nós tivemos tantos evangélicos no Brasil como nós temos hoje. Mas, por outro lado, em nenhum momento da nossa história nós tivemos uma nação tão corrupta como nós temos hoje. É corrupto entenda um aspecto amplo, tá? Não estou falando só corrupção de político, não. Estou falando corrupção ampla, tá? De pecado mesmo. Né? E nunca teve uma nação tão pecadora, né? Se você preferir esse termo, do que nós temos hoje. Ou seja, essa conta não fecha. Porque se o evangelho muda pessoas e pessoas mudam a sociedade, por que a nossa sociedade não está mudando para melhor e sim para pior? Porque a qualidade desses crentes que nós temos hoje é bastante diferente da qualidade dos crentes que nós tínhamos antigamente. É só você voltar no tempo. Volta aí 20 anos atrás. Né? Olha para os crentes de 20 anos atrás e olha para os crentes de hoje. Compromisso com Deus e com a sua igreja, envolvidos na obra. Tá?
hoje, coisas que crentes fazem hoje, e aí eu não estou dando juízo de valor, não, tá? Se é certo ou errado, não. Eu estou dizendo que coisas que crentes fazem hoje, antigamente, era considerado até pecado, tá? Hoje, tem muito crente que faz por aí. Aí, são várias coisas, eu não vou nem dizer o que é. Então, assim, se você olhar, a qualidade, ela é muito inferior. Então, assim, também não ajuda o pós-milenismo nesse aspecto. Não estamos crescendo em quantidade, no contexto amplo, e não estamos crescendo em qualidade. Pelo contrário, há uma degradação com relação a isso aí. Né? Também depõe contra o pós-milenismo a negligência com relação a alguns textos bíblicos que refere-se, sim, que nos últimos dias nós estaremos passando pelo período difícil. Até o próprio livro de Apocalipse fala sobre isso. A tribulação, de dias difíceis, da ira de Deus e tal. Quer dizer, como é que a humanidade vai estar totalmente cristã num período desse? Então, assim, o pós-milenismo ele tem muitas dificuldades a resolver. E realmente não é uma corrente assim, das melhores sobre esse aspecto. Tá? Então, basicamente, pré-milenismo entende que Cristo volta antes do milênio. Pós-milenismo entende que Cristo volta depois do milênio. Tá? E você tem, por fim, o amilenismo, que entende que não existe milênio, ou não existe um milênio literal. Tá? Nós já estaríamos vivendo, ou estamos vivendo, o milênio. O milênio começa em Cristo e vai até o dia do retorno final. Por quê? Porque o milênio ele é simbólico, é um período de tempo incontável, no qual Cristo está reinando de alguma forma através da sua igreja. Ou seja, o amilenismo não crê no milênio literal de 1000 anos, mas todo o período que vai da morte de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E é um texto muito bom para a gente falar sobre isso, é Lucas capítulo 11, versículo 20, que diz o seguinte: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus estaria declarando que o seu reino estava se iniciando com ele. Nós já estamos no reinado segundo o amilenista. Pois não, Natália? Mas aí, o texto que a gente leu anterior de Apocalipse já fala sobre o diabo. Desculpa. O diabo ele vai ficar um tempo preso, né? Então, se ele está preso, ele não vai ter como fazer tentações e tal. Então, a gente não está vivendo, assim, esse período exatamente porque Satanás está solto, né? Assim, tá trabalhando, fazendo tentações com o povo. Mas para que quando se diz preso, né? Se diz impedido de exercer sua influência total. Quando Jesus, segundo os amilenistas, né? Quando Jesus ele morre na cruz, ele aprisionaria Satanás ali, de maneira que Satanás não poderia mais ter poder, o poder que ele tinha sobre as nações antes disso. Então, ele estaria preso sobre esse aspecto, né? Ele não poderia impedir alguém de chegar a Cristo, né? Então, é até uma parábola que o próprio Jesus diz, né? Então, se você for quando o ladrão vai roubar a casa do homem forte, né? Ele primeiro amarra o cara para depois saquear os bens. Seria basicamente essa ideia, só que de uma maneira inversa, né? Jesus teria amarrado Satanás para que as pessoas pudessem livremente aceitar a Cristo ou não. Né? Então, esse período de 1000 anos seria nesse aspecto. E, obviamente, no período final, quando aconteceria a grande tribulação, Satanás seria solto para tentar as nações para levar ao juízo final ali, né, para a grande tribulação, né? Mas também isso tudo de uma maneira mais alegórica, né? O amilenista ele vai prezar mais para a interpretação alegórica de Apocalipse, né? Ele não é tão literal. O pré-milenista ele é literal, ele é mais literal, ele é mais basicamente literal. O amilenista ele é basicamente alegórico.
Ele não vai interpretar Apocalipse 20 de maneira literal, mas de maneira alegórica. Até porque Satanás é uma entidade espiritual. Como é que você vai acorrentar uma entidade espiritual? Né? Não faz muito sentido. Então, outra coisa, o amilenista não crê no reino literal aqui na Terra, né? Acredita que Cristo vai reinar terrenamente durante 1000 anos, obviamente, né? Mas ele crê que ele já reina de uma maneira espiritual, mas também não crê, como pós-milenista, numa explosão do evangelho. Não. O amilenismo ele é mais pessimista sobre esse aspecto. Aliás, otimista é só o pós-milenista, tá? O pré-milenismo e o amilenismo eles são mais pessimistas, e o amilenista ainda mais, porque o pré-milenista ainda crê que Cristo vai reinar durante 1000 anos na Terra, depois da sua segunda vinda. Né? O amilenista, não, só depois do juízo final. Né? O amilenismo também crê no declínio final, declínio moral no final dos tempos, não vai interpretar Apocalipse 20 de maneira literal, crê também no iminente retorno de Cristo, né? E também ele é compatível com todas as visões tribulacionistas. Você não vai ter problema. Embora que a maioria dos amilenistas também são pós-tribulacionistas. Né? Até porque é uma coisa que se encaixa melhor. Né? Quem defende o amilenismo hoje? Atualmente é defendido pela maioria dos históricos. Né? A Igreja Batista, nossa igreja, de modo geral, ela é mais amilenista. Apesar de que a gente não tem uma definição firmada com relação a isso aí, você vai ter pastores que vão defender o pré-milenismo, por exemplo, mas, de modo geral, nós somos mais amilenistas. Tá? Alguns pontos negativos, né? A tendência de interpretar Apocalipse 20 de maneira figurada, dificuldade em explicar o cumprimento das profecias feitas ao povo de Deus no Antigo Testamento, né? Porque aí tá, quando é que essas promessas se cumprem? Aí a gente diz, não, são promessas mais alegóricas, enfim, tiveram um cumprimento, não um cumprimento literal. Isso é um problema que os amilenistas também têm que enfrentar, né? E também não tem um acordo, né, com relação a quais passagens podem ser interpretadas de maneira literal e quais são alegóricas, né? Aí fica aquele negócio meio confuso. Isso aqui é literal. Não, aqui é alegórico. E aí fica aquela confusão ali. Tá? Mas, basicamente, nós temos essas 3 visões sobre o milênio. Tá? Só para recapitular, e aí os detalhes vocês vão estudando depois. Né? O que defende cada um? Pré-milenismo defende que Cristo irá reinar por 1000 anos aqui na Terra depois do seu retorno. Será um reino físico, literal, durante 1000 anos. O pós-milenismo defende que Cristo vai voltar depois de um intervalo de tempo de 1000 anos, no qual haverá uma explosão do evangelho e que quando Cristo voltar, praticamente todos, se não todos, já serão cristãos. Tá? E aí ele volta para o juízo final. E o amilenismo não crê no milênio literal, mas que nós já estamos vivendo esse milênio, que é o milênio do reinado de Cristo, que ele reina através da sua igreja, e esse milênio vai se estender até o retorno de Cristo. Então, basicamente, essas são as 3 visões com relação ao milênio. Tá? E com relação à tribulação, pré-tribulacionismo, defende a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação e não sofrerá a tribulação. O pós-tribulacionismo defende a ideia que a igreja passará pelo período de tribulação, mas só seria arrebatada depois desse período de tribulação. O mesotribulacionismo é que a igreja seria arrebatada no meio da tribulação, antes da grande tribulação. Alguma dúvida? Perguntas? Não tem. Oi? Todas as dúvidas. Então diga uma. Olha, na prova, você coloca assim. Como é que vai ser essa pergunta na prova? Essa é a minha preocupação. Porque, assim, abriu muitos leques, pastor.
Para a gente entender. A pergunta na prova vai ser basicamente o seguinte: qual é o dia do retorno de Cristo? Aí você tem que responder. E ele é aberto, né? Eu não sou Joseph Smith. Mas basicamente dá para entender bem. Na próxima, no caso não é próxima semana, né? Mas na próxima aula, a gente vai pegar agora no o livro de Apocalipse, né? As figuras que são apresentadas lá, a gente vai discutir um pouco sobre elas, até aí a gente encerrar, né? Mas basicamente é isso, né? Aí vai trabalhar aquela questão dos carpuçais, dos cavaleiros, é isso? Isso. São as figuras que aparecem. A marca da besta, enfim, as duas testemunhas. Isso isso aqui, porque, assim, primeiro vocês têm que saber isso, né? Para que vocês comecem a criar na mente de vocês qual é a corrente mais que vocês se encaixam melhor, né? Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Depois que você tem essa ideia aí, fica mais fácil você interpretar Apocalipse, né? Ou menos difícil, né? Mas é isso. Ok. Olha, eu gostaria de colocar algumas coisas que a gente discutiu no começo e alguns dos irmãos não estavam aí ainda. É que a nossa próxima aula, que estava prevista para o dia 19, não vai ser possível ser dia 19, porque o pastor está com um compromisso nesse dia lá em Garanhuns e ele não poderá estar aqui conosco, nem no dia 19, nem tampouco no dia 26 de novembro. Ele não estará. Dia 3 de dezembro, que seria o sábado seguinte após 26, nós estamos com compromisso enquanto diácono na confraternização. É uma data que já estava agendada no calendário dos diáconos há muito tempo, e aí a gente não poderá participar da aula nesse dia. Diante disto, ficou decidido entre os que estavam logo no começo que a nossa próxima aula será presencial no dia 10 de dezembro. Até lá, a gente vai fazendo algumas leituras sobre tudo isso que o pastor já colocou, abriu aí, porque o professor de um modo geral, ele dá os caminhos. E aí cabe aos alunos ir buscar também os seus conhecimentos por outros caminhos que não seja somente aquele ali, ter como único ponto aquele que ele deu, mas aí vai buscar, porque aí a gente, como abrir um leque de coisa que ele colocou, aí isso nos leva a querer investigar um pouco mais, estudar um pouco mais. Embora que a prova, ele vai fazer, lógico, em cima de tudo que ele tem trabalhado, mas por curiosidade nossa, nos leva a ir buscar mais conhecimento. Bom, então, nesse período, até o dia 10, a gente vai fazendo nossas leituras, revendo os vídeos, e no dia 10 a gente vai ter a nossa aula, no horário das 10 até as 11h30, onde a gente encerra uma aula presencial, e, posteriormente, nós teremos o nosso almoço, encerrando o curso. Lógico que a prova não vai ser nesse dia, vai ser posterior a essa data, será, então, no dia 18, porque eu sempre dou uma semana depois que tem aquela última aula, para que a gente reveja mais uma vez todos os assuntos, para que a gente possa fazer a prova. E a prova final mesmo, do último conteúdo, vai ser dia 18. Então, no dia 10, aí a gente vai trazer um pratinho, irmã Neneu já está aí organizando. Gostaria de saber, de fato, quem vai participar desse almoço, para poder a gente saber a quantidade e o que trazer. Aí é importante dizer lá no grupo, eu vou estar presente, eu quero participar do almoço. É muito importante que todos nós estejamos lá, todos nós. Porque passamos o ano fazendo esse estudo. Eu sei que, diante das dificuldades, uma vez faltando aqui e acolá, diante das coisas, mas estamos aqui. E aí a gente precisa fechar esse momento, que foi um momento tão rico, pelo menos para a minha vida, e eu acredito para a vida dos irmãos também, de aprendizagem,
E aí a gente fecha com esse momento no dia 10, esse almoço ali na igreja. Então, coloque lá no grupo quem realmente quer participar desse almoço nesse dia, tá certo? Mas sim, diga, Natália. Você qualquer coisa já pode colocar a lista de quem já estava na última aula presente, né? Que já foi dizendo o que foi dando. Aí ela pode iniciar com isso, confirma a data em cima, avisa o pessoal, data, o horário, e já bota o nome do pessoal, quem disse que já falando alguma coisa. Que a partir disso o pessoal vai se interessando em colocar também, entendeu? Eu não sei fazer muito isso. Se alguém puder me ajudar nessa tecnologia, eu agradeceria. Porque eu não sei fazer aquela lista que o povo coloca e já vai colocando o que vai fazer, o que vai trazer. Qualquer coisa que eu tiver em dúvida, eu falo com a senhora, que a senhora lembra quem foi que disse já, não foi? Certo. Pergunta para a Neneu também. Tá. Eu lembro, Natália, quem disse que ia dar o quê, tá certo? Pronto, então manda Aí eu para vou- mim, assim que der, manda para mim a lista, que eu já preparo o aviso. Tá bem. Eu agradeço. Muito bem, então vamos encerrar, que logo mais a gente tem aí o luau, às 18 horas, ali, e acho que um bom grupo de irmãos vão estar presentes. Vamos orar, então. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, por mais uma aula que está finalizando, pela aprendizagem que tivemos na aula de hoje. Tu esteja abençoando cada um dos teus filhos, abençoa o pastor Abel, dando sabedoria para nos orientar nessas lições que estamos estudando da tua palavra, Senhor. E nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Um grande abraço a todos e amanhã aqueles que vão fazer a prova, às 8 horas lá na igreja, tá bem? Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, E tchau. boa sorte na